Uma nova IA lidera o ranking open source. Pois é, pessoal, não tem nem 3 semanas que o Kimi K2.5 lançou e a China já vem com tudo novamente, com o GLM-5. Mas e aí? Será que esses modelos chineses são bons mesmo? Será que tem alguém usando? Será que eles são baratos? Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo aqui. Com o lançamento desse GLM-5 da empresa Z.AI, Z.AI, nunca foi tão pequena a diferença entre os modelos ocidentais, closed source, para esses open source, ou melhor, open weights. E quem está dizendo isso é uma empresa especializada em fazer esses testes, esses benchmarks em cima das IAs para ver a real performance delas. Essa empresa é a Artificial Analysis e está aqui um gráfico que ela disponibilizou, que ela publicou. A gente consegue ver que os modelos open source eles sempre têm um tipo de atraso, um delay ali para chegar na mesma qualidade que os modelos closed source. E agora a gente consegue ver que eles estão muito próximos. Agora, será que isso é real? Será que esses testes realmente medem o que precisa ser medido? E esses modelos open weights, eles geralmente têm sido chineses. E isso é impressionante porque a China tem sofrido com restrições de exportação que fazem com que ela tenha bem menos acesso a GPUs, placas de vídeo, né, das últimas gerações. E digo mais, nos últimos dias a gente já teve mais 2 modelos chineses top de linha, o Minimax M2.5, também Open Weights, e o Seed 2 da empresa ByteDance, que esse é Closed Source. Todos esses modelos que eu falei já estão sendo testados pelos mais diversos benchmarks, mas especificamente esse Minimax M2.5 e o Seed 2, por terem sido lançados tão recentemente, a gente ainda não tem os resultados de tantos benchmarks, e então a gente tem que olhar apenas para o que eles publicaram no lançamento, tem que ver se isso vai traduzir em performance real, né? Mas pelo que eles publicaram estão ali, pau a pau com o GLM-5. Para ninguém se perder, eu fiz aqui uma linha do tempo bem simples para mostrar os 4 modelos que a gente está falando nesse vídeo, quando que eles foram lançados e os preços que eles têm. Então, como a gente pode ver aqui, o Seed 2 e o Minimax M2.5 são os 2 mais recentes, mas eles são tão recentes que a gente tem poucos dados deles em uso real e também poucos benchmarks realizados por terceiros. Isso deve sair nos próximos dias. Então vamos focar no GLM-5 e no Kimi K2.5. E o fato do Kimi K2.5 ter lançado há algumas semanas é muito importante porque dele a gente já tem alguns dados de uso real. Então na semana passada a gente consegue ver que esse Kimi K2.5 teve 1,16 trilhões de tokens aqui no Open Router. Então é uma boa parcela do total e é o suficiente para colocá-lo em primeiro lugar dessa semana que passou. Mas essa semana de agora, que nem terminou ainda, a gente já consegue ver que esse Minimax M2.5 já está à frente. Então isso é bem legal de acompanhar para ver o que está sendo usado de verdade. Se a gente for ver aqui os dados do mês, que ainda não acabou também, o Cloud Sonnet 4.5 lidera com quase 3 trilhões de tokens, em seguida o Gemini 3 Flash Preview. Inclusive a gente consegue ver aqui que nenhum desses dois é o melhor modelo de suas respectivas empresas, né? Acima desse Sonnet 4.5 tem o Opus 4.5 e acima o Opus 4.6. E o Gemini tem o Gemini 3 Pro. Então a gente consegue ver aqui que o uso, na verdade, leva bastante em consideração também o preço. O Kimi K2.5 já está aqui em terceiro, que é bem impressionante, né? A gente consegue ver um outro modelo chinês também em quarto, DeepSeek 3.2. E o Minimax ainda não está aqui, né? Porque ele só tem 2 dias aí de lançamento, mas a versão anterior dele, a M2.1, está ali em 10º lugar. Então é esperado mesmo que ele vá subindo agora com a nova versão. Mas o que é esse Open Router? Dá para confiar nele? O Open Router é um serviço bem útil, tá? Porque é uma maneira de você se conectar às APIs dos modelos usando apenas um ponto de contato. Então, ao invés de você ir lá, quero usar a API do Gemini, entrar no Google, criar um projeto, criar uma conta de pagamento, acompanhar o uso do teu modelo lá e, putz, agora eu quero testar a API da OpenAI, né? Do GPT, alguma coisa. Eu tenho que criar uma conta lá, quero agora testar o modelo do ByteDance, tem que criar uma conta lá. Daqui a pouco você tem várias diferentes chaves de API, cada uma consumida de um lugar, e na tua fatura tá lá vários valores de diferentes provedores, né? Então o Open Router é um serviço legal porque você cria uma chave, acompanha todo o uso ali, você pode trocar apenas uma linha ali no código e mudar o modelo independente do provedor que você queira utilizar.
Então é um serviço que vale a pena. A gente não está sendo patrocinado por eles, mas é um serviço que a gente usa aqui para alguns clientes. E aí o que acontece é que o Open Router ele divulga os dados de uso do seu serviço. Então é o que a gente está vendo aqui, tá? Agora, o que quer dizer que um modelo está no topo aqui? Aqui a gente não está vendo um benchmark, tá? Aqui a gente está vendo o uso. Então não quer dizer que aquele modelo é o melhor, mas sim que ele é o mais utilizado. E isso quer dizer que provavelmente naquela faixa de inteligência ele apresenta o melhor custo-benefício. E nem sempre as empresas e pessoas têm interesse de utilizar o modelo mais inteligente, né? Então, dando um exemplo real aqui na empresa, para um cliente a gente utiliza o Gemini 2.5 Flashlight, que é um modelo bem barato, bem rápido, e a gente usa ele para transcrever processos judiciais. Então, são PDFs, né? Existem milhões de processos judiciais e cada processo judicial ali da classe que a gente está pegando tem dezenas de milhares de páginas. Então, um modelo muito bom para primeiro fazer a transcrição. Aí depois a gente faz um tipo de análise determinística, depois passa para uma IA que precisa daí de uma maior qualidade, né? Então a gente passa para uma IA mais cara, mais inteligente. E um outro exemplo daí é o OpenClaw, que antes se chamava Moltbot, né? Ou antes ainda o CloudBot. E daí, claro, a Anthropic fez um processo ali, né? Falou para mudar o nome e hoje é o OpenClaw, né? Mas enfim, milhões de pessoas rodam esse OpenClaw e é legal que as pessoas não querem deixar aquele bot rodando e gastando muito dinheiro, né? A gente sabe que o Cloud Opus 4.6 é muito caro, então a gente consegue ver qual que é o uso do OpenClaw aqui através do OpenRouter, porque eles usam o OpenRouter, e ver quem que está liderando. E a gente consegue ver que semana passada, quem que estava liderando aqui, o Kimi K2.5. E agora já a gente consegue ver mais uso aqui no último dia do M2.5, né, do Minimax, mas ele ainda está um pouco atrás do K2.5, vamos acompanhar nos próximos dias. Inclusive aqui a gente consegue ver também que o Cloud Opus 4.6 tem sido bastante utilizado, mas ele está em quinto lugar. Questões de preço mesmo, né? A gente consegue ver que todos acima dele são mais baratos. Então faz todo sentido. Bom, mas quão mais caro é usar o Opus 4.6 em relação a, por exemplo, esse Kimi K2.5? É em torno de 10 vezes, tá? Tá aqui os valores de input e output na tela, mas a gente tem que lembrar que não é uma conta tão básica assim, tá? Porque às vezes o modelo usa mais tokens para pensar do que o outro para atingir o mesmo resultado. E é por isso que tem muitos benchmarks, muitos testes, né, realizados por terceiros que levam em consideração o preço total para rodar o benchmark naquele modelo, não apenas o preço do input e do output daquele modelo. Tá, mas e depois desse Kimi K2.5? O GLM5 e o Minimax M2.5, eles são melhores, piores, mais baratos, mais caros? Então, lembrando que esse Kimi K2.5 é o único que a gente tem algumas semanas já de dados e ele tem tido bastante procura, parece ser uma boa relação custo-benefício. O GLM5, pelos benchmarks, parecia que já ia liderar, mas ele teve o azar de que o Minimax M2.5 foi lançado logo em seguida e por menos da metade do preço. Então, quando a gente olha aqui no OpenRouter, no último dia só, que daí é um pouco de dados que a gente consegue ver, né? O M2.5 tem tido bem mais procura, tem tido mais uso. Tá, mas e o outro, o mais recente, o Seed 2? E aí, ele tá melhor, tá pior? Olha, esse ainda não tá disponível no OpenRouter, a gente não consegue ver o uso dele, né? Então, não tem muito como a gente falar agora. Pelos benchmarks que a empresa publicou, parece ser o melhor. Só que eu tomaria muito cuidado de acreditar em benchmark sem testar, tá? Então, por enquanto, vamos acompanhar. O que eu posso dizer é que, mesmo que o benchmark não se transforme em realidade ali, esse modelo é da empresa ByteDance, que é uma empresa gigantesca, e eu vou fazer outra hora um vídeo falando sobre a minha tier list de melhores empresas para criar IA, pensando não só no curto prazo, tá? Mas no longo prazo, pensando em quem que tem acesso a dados, quem tem acesso a GPUs, placas de vídeo, quem tem acesso a recursos, aos melhores cientistas do mundo. Então, aí vai ficar para outro vídeo, mas a ByteDance está bem posicionada, tá? Então, não sei o resultado desse modelo, mas eu tô acreditando neles um pouco mais médio e longo prazo. Mas falando sobre esses benchmarks, dá para acreditar? Bom, eu falei que não dá, né? Mas por que não dá? O que acontece é que às vezes as empresas treinam os seus modelos de IA em cima de bases que estão contaminadas, ou seja, que já tem as respostas de algumas perguntas dentro da própria base de treino. E não deveria ter, né? Porque é como você ter acesso a uma prova e memorizá-la antes de você fazer essa prova, né?
Não estou dizendo que isso aconteceu, e muito menos que aconteceu de maneira proposital, mas é bem fácil de acontecer, tá? Tanto sem querer, porque essas questões dos benchmarks, elas estão por aí na internet e as empresas acabam usando a internet para treinar os modelos novos, assim como, tem algumas empresas que querem aparecer na frente, mostrar que o modelo é melhor do que ele é e podem estar contaminando por querer, né? Mas tem indícios reais disso acontecendo? Tem, e não é só das chinesas, tá? É de praticamente todas as IAs, mas principalmente as chinesas. E aqui eu apresento um indício disso acontecendo, tá? Um grupo de pesquisadores criou o SWE Rebench. SWE é SWE, né? Que é Software Engineer, engenheiro de software. Então a gente já tinha o SWE Bench, só que provavelmente por essas questões de contaminação, a gente conseguia ver os resultados quase saturados. Todos os novos modelos lá nos 80 e poucos % de acerto. E inclusive o GLM-5 está praticamente empatado com o Opus 4.6. E isso é um absurdo para quem já usou os dois modelos e vê que o Opus 4.6 é bem melhor. E a gente consegue ver isso acontecendo por causa desse novo benchmark chamado SWE Rebench, que nele os pesquisadores tiveram muito cuidado ali em criar uma base continuamente evoluindo com problemas não saturados e não contaminados. Nesse benchmark, o resultado do Cloud Opus 4.6 é muito acima do que o GLM-5. Então a gente consegue ver que, de fato, tudo indica que tem uma contaminação maior nos modelos chineses. Tá? Aqui é um exemplo, tem outros exemplos ali na base também. E a gente consegue ver que os resultados são menores também, né? A nota também é menor para o Opus 4.6. Então, talvez todo mundo esteja um pouquinho contaminado, né? Isso que é o desafio legal de ter novos benchmarks para a gente estar continuamente avaliando esses modelos. E por isso que eu digo que é muito importante a gente testar os diferentes modelos em casos reais e também de acompanhar o mercado para ver o que tem dado certo, quais são os casos de uso em que um modelo se dá melhor, outro se dá pior. E claro que isso é um trabalho bem grande, né? Não é todo mundo que consegue acompanhar isso, mas é parte do que a gente faz aqui na Codevon. A gente também desenvolve IAs e presta consultoria. E se você tiver alguma dúvida ou demanda de IA no seu negócio, entre em contato que a gente vai atendê-lo com o maior prazer. Bom, resumindo então, né? A gente viu que o Química 2.5 ele tem tido uso real, muito bom, só que veio o GLM-5 prometendo mais, acabou sofrendo que o Minimax M2.5 foi lançado quase junto com ele, mais barato, e o pessoal tem usado mais. E esse Seed 2 promete muito, mas ainda não entregou, ainda está em beta, a gente não consegue ver quantas pessoas estão usando, mas vamos acompanhar aí. Se você quer usar um modelo agora, recomendo que teste primeiro o Minimax M2.5, porque parece estar num preço mais barato ali. Qualquer coisa, teste também o K2.5. Com isso, a gente viu que a China vem forte nos modelos open source e cada vez mais próximos em qualidade em relação aos modelos americanos. E talvez ainda mais importante que isso é que a China vem brigando pesado nos preços, com modelos bem acessíveis. Mas aí você me pergunta, e os outros tipos de modelos, né? Por exemplo, modelos, sei lá, que geram imagens, modelos que geram vídeos. Como que tá a China? E aí, meu amigo, ela tá muito bem, tá? Hoje ela tem o modelo chamado Cadence 2, e esse modelo tá com tudo. Mas esse vou deixar para falar outra hora, porque como é um modelo específico para vídeos, ele não é um modelo que todo mundo usa, né? Que todo mundo precisa no dia a dia. Mas é impressionante. E se você quiser ficar por dentro aí dos próximos vídeos, curta, comente, não se esqueça de se inscrever, por favor. Abração!